Olá, bem-vindos ao Direto ao Ponto com o apoio de Unesc, a nossa universidade aqui na TV Eng Plus. Em seu 6º mandato como deputado estadual, é pela 3ª vez presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Foi conselheiro e presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina. E é hoje a principal liderança do PSD no estado. Deputado Júlio Garcia, direto ao ponto, qual a diferença desta legislatura para as outras duas das quais você foi presidente da Assembleia? Bom, nós estamos vivendo um tempo diferente na política brasileira. E Santa Catarina também foi atingido por esse novo tempo. Só para se ter uma ideia, a renovação na Assembleia foi de 50%. Então, isso gera mudanças significativas. Nós temos uma Assembleia atuante, vibrante, com entusiasmo dos novos que chegaram, que mixam com a experiência daqueles que já vêm de outros mandatos, e isso é muito bom para Santa Catarina, é bom para a Assembleia, mas de modo especial é bom para a sociedade. Mas a principal diferença que você percebe em relação à atitude daqueles deputados no final da década passada e desses que entraram agora, principalmente desses 50% que renovou? Exatamente isso, o entusiasmo, a vontade de acertar, as iniciativas, a experiência, porque os novos também, muito embora no seu primeiro mandato, eles têm muita experiência, têm muita contribuição a dar, e essa experiência é que faz toda a diferença na Assembleia. Eu acho que essa é a grande diferença. Essa vontade de acertar, esse ímpeto, não faz cometer alguns erros? Como o senhor avalia, por exemplo, essas polêmicas como a da Ana Caroline Campanholo, o GC Lopes, os dois mais polêmicos que a gente está vendo nesse começo de legislatura? É muito compreensível, A Assembleia é um corte da sociedade, Ela é representada por diversos segmentos e pessoas que pensam diferente. O que tem que haver é respeito, com as pessoas. Nós somos 40 pares, e os pares são iguais. Não cabe à presidência nem à mesa diretora fazer qualquer tipo de reparo, ou induzir posicionamentos. Eu acho que nós temos que respeitar e existem os órgãos, as instâncias para reparar qualquer excesso, mas eu vejo isso com muita tranquilidade e acho que é salutar essa divergência, posicionamentos diferentes, a discussão. Em Brasília também tem sido assim. Então, acho que em Santa Catarina existe um clima de respeito às ideias, muito embora eu tenho dito também que cada um é responsável pelos seus atos, Então, de parte da presidência e da mesa, não nos cabe repreender ou fazer qualquer tipo de comentário acerca do posicionamento de um e de outro deputado. Nós respeitamos, e cada um é responsável pelos seus atos. O senhor foi eleito mais uma vez por unanimidade à presidência da Assembleia Legislativa. É um contraponto à ideia de novidade, de nova política? Como o senhor viu esse momento de mais uma vez ser eleito como presidente da Assembleia por unanimidade? Eu considero que a palavra respeito é a principal nesse processo, O que houve foi uma relação de respeito na eleição. Eu tenho orgulho de dizer que todas as conversas que nós tivemos, sejam individuais, sejam coletivas, para a eleição da presidência da Assembleia, elas foram republicanas, todas elas publicáveis, e isso que é importante. Eu considero que não há nova política nem velha política, existe a política. Aqueles que a fazem de forma correta, visando o bem comum, fazem política com P maiúsculo. Os outros não fazem política, fazem outras coisas. Nós não podemos denominar de política atitudes que não venham ao encontro do bem comum. Essa é a minha definição sobre esse assunto. Política nova e política velha foi um bordão de campanha. Tem bordão de campanha que pega, outro não pega, esse pegou. Mas eu repilo esse bordão de nova e velha política. A prática é que identifica se você está fazendo a política como instrumento para fazer o bem, e é isso que nós temos procurado fazer. A Assembleia tem tido um protagonismo nesse início de governo importantíssimo para a sociedade. E eu acho que isso é que é fundamental. Como que o senhor está vendo? Ele foi eleito com essa ideia de nova política e muito na onda do Bolsonaro também. Como o senhor está vendo esses primeiros 3, 4 meses do Carlos Moisés? Olha, os governos que foram eleitos, e que tinham à frente governadores com muita experiência administrativa e política, sempre têm da sociedade e da Assembleia um período de carência.
Um governo que é eleito como novidade, sem experiência política e sem experiência administrativa, deve merecer uma carência um pouco maior. Eu acho que o governo Moisés está num período ainda de carência, né? É preciso que se dê tempo ao tempo para saber se as mudanças que forem implementadas realmente vão funcionar e vão resolver os problemas do estado de Santa Catarina. A nós compete ajudar, auxiliar em tudo que for possível, corrigir aquilo que entendemos deva ser corrigido. Foi assim com os incentivos fiscais, quando a Assembleia protagonizou a solução do problema, né, para o governo e para o setor produtivo, né, nem por isso houve uma derrota do governo. O que houve foi o protagonismo da Assembleia no sentido de encontrar uma solução. Né? Logo depois do episódio me perguntaram, então o governo foi derrotado? Eu disse, não. O setor produtivo é que foi vencedor. E quando o setor produtivo vence, vence a sociedade, porque o setor produtivo é que gera emprego, é que gera riqueza, né? e gera desenvolvimento. Então é isso que a gente tem que compreender. Nós tivemos na semana que passou o episódio do veto do recurso para os hospitais filantrópicos. Né? Também não foi uma derrota do governo. Né? O governo poderia não ter insistido em tirar o veto de pauta. Né? Mas a verdade é que a matéria era importante para a sociedade e a Assembleia novamente se posicionou não contra o governo, se posicionou a favor do estado de Santa Catarina. E é assim que nós vamos continuar trabalhando, com o apoio de todos. Você veja que a votação do veto dessa matéria que envolve os hospitais filantrópicos, ela teve apenas 2 votos contrários, justificados não pelo mérito, justificados pelo fato de ser uma matéria que tenha vício de iniciativa. Então, eu acho que esse é o caminho que a Assembleia adotou e que vai continuar nessa balada. O senhor comentou sobre a carência que o governo tem. Antes de começarmos a gravar, eu comentei com o senhor quando o Tancredo chegou em Belém do Pará e disse que iria gastar aquela popularidade que ele tinha em 6 meses. O governador Moisés também não deveria gastar essa popularidade, essa eleição de 70% que ele teve em 6 meses, e essa carência não é perigoso de depois ele querer implementar algumas mudanças e não ter mais essa popularidade? Eu acho que tanto o governo federal quanto o governo estadual ainda não conseguiram encontrar uma fórmula de construir uma base parlamentar. O modelo antigo está exaurido, né? Nós não podemos mais viver do toma lá da cá. Isso acabou, mas o governo ainda não encontrou, nem o federal nem o estadual, uma forma de substituir, né, a fórmula antiga e conseguir ter uma base parlamentar. Porque a eleição foi diferente, mas o sistema não mudou. Né? Os projetos vão, no caso de Santa Catarina, à Assembleia, vão às comissões e depois se delibera no plenário. E para deliberar no plenário a favor tem que ter maioria. A maioria tem que ser o quê? No modelo novo tem que ser convencida. Então, ao governo compete esse papel de convencer e, a partir daí, construir uma base que ele ainda não tem na Assembleia. E o senhor vê o governo com uma vontade forte de construir essa base, de convencer e não mais aquele tomar lá da cá? Eu acho que sim. Eu acho que no início do governo, o próprio governador não pensava assim. Mas acho que com o passar do tempo ele vai sentir a necessidade de construir essa base e vai conseguir. O governador, eu tive a oportunidade de conversar bastante com ele, o governador é muito bem intencionado, é um homem sério que quer o bem de Santa Catarina. Nós não podemos cobrar dele que ele tenha a vivência política, a experiência administrativa, uma coisa que ele não exercitou ao longo da sua vida. Então é preciso que se tenha paciência e se tenha uma carência um pouco maior, e nós na Assembleia devemos ajudar. A melhor ajuda que nós podemos dar é aprovando aquilo que é bom, modificando o que precisa ser modificado e rejeitando aquilo que é ruim para Santa Catarina. Eu acho que isso é uma colaboração da Assembleia. Como o senhor vê hoje o PSD no estado com todas essas questões envolvendo a presidência do partido? O Gelson Merizio talvez saia do partido. O senhor fez campanha totalmente descolado do Gelson Merizio para o governo do estado. Como o senhor vê o PSD hoje em Santa Catarina? Eu fiz campanha contra, porque não acreditava na candidatura, não acreditava no sucesso da eleição e, mais do que isso, tinha preocupações no caso de Vitória.
Então, a minha posição foi contrária, não é uma posição pessoal contra o candidato. Né? A minha posição é a posição de quem conhecia a situação e sabia que não era bom para Santa Catarina. Né? Mas não é nada de pessoal. O PSD vai passar por uma fase de reorganização, o mandato da atual executiva vence no mês de junho e a partir daí nós vamos passar por uma reformulação, vamos fazer um partido democrático onde os municípios sejam respeitados, os diretórios municipais tenham as suas decisões respeitadas, fazer um partido que cresça e que possa protagonizar nas eleições municipais e, mais do que isso, em 2022 apresentar um projeto para Santa Catarina e disputar a eleição. Um projeto que pode ter Júlio Garcia na cabeça? Absolutamente. Quem definir candidato agora já começa derrotado. Eu quero participar do processo, mas não serei candidato. E quem pode encabeçar esse processo de organização partidária, não necessariamente de candidatura, mas de organização partidária? Se fala em Milton Robbos, o próprio Raimundo Colombo, o senhor também? Eu acho que a sustentação do partido se dá na bancada federal e na bancada estadual. E acho que nesse momento, quando terminar o mandato da atual executiva, o partido deve ser encabeçado por um membro da bancada federal ou estadual a ser escolhido democraticamente lá na frente no momento oportuno. Vamos para o nosso intervalo e logo voltamos com o presidente da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia. A vida é feita de experiência. A gente se torna a soma de tudo o que vivemos, o resultado final das nossas experiências. O que a gente escolhe nos conta um pouco do que vamos ser amanhã. Comece a construir o seu futuro profissional com a experiência de estudar em uma grande universidade. A Unesc está entre as melhores universidades não estatais do país. É destaque em pesquisa e internacionalização. São quase 50 acordos com instituições de 19 países, onde você pode ampliar seus conhecimentos e viver novas experiências. A Unesc oferece o que há de melhor em uma universidade. É uma instituição comunitária, forma pessoas, produz conhecimento e presta serviços importantes à população da região e empresas de todo o país. Mas na Unesc, as pessoas vivem algo maior que experiências práticas ou teóricas. Descobrem como unir conhecimento técnico e cuidado, pesquisa e carinho. Conseguem misturar sonhos e realidade, equilibrando razão e emoção, lado direito e esquerdo do cérebro. Vive uma experiência acadêmica única. Venha para o Unesc, há 50 anos promovendo a experiência de valorizar as pessoas. Voltamos com o Direto ao Ponto, hoje recebendo o presidente da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia. Direto ao Ponto, sempre com o apoio de Unesc, a nossa universidade. Presidente, antes da eleição, muito se falava que o Sul não tinha candidatos na majoritária. Surpreendentemente, para alguns, Carlos Moisés venceu a eleição, ele tem uma base muito forte no Sul, em Tubarão. Hoje, o Sul, então, está representado com o governo do Estado e com o presidente da Assembleia Legislativa, os dois chefes de poder em Santa Catarina. É a vez do Sul? Eu acho que nós devemos aproveitar essa oportunidade. Mas muito mais do que a presença do governador Carlos Moisés e da presidência da Assembleia, nós temos que otimizar a presença da nossa bancada, da bancada do Sul. Nós somos em 8 representantes do Sul. Tivemos uma reunião recentemente na Assembleia e decidimos trabalhar unidos em favor das postulações do Sul, dos projetos prioritários do Sul, e vamos, a partir de segunda-feira, começar uma série de reuniões que começa no Vale do Araranguá, com a região de Araranguá, depois na região da ANREC, em Criciúma, e terminando em Tubarão, com a região da Amurel. Eu acho que esse trabalho conjunto da Assembleia é que vai poder dar força, né, ao Sul para que ele possa realizar os seus projetos. Eu acho que nós carecíamos há alguns anos de infraestrutura. Hoje nós já temos. Nós temos a BR-101 duplicada, nós temos porto, nós temos aeroporto, né? Enfim, nós temos todas as condições para nos desenvolver. O que precisa é a unidade da classe política, e isso nós estamos construindo. Os deputados têm sido muito parceiros, estão todos imbuídos do melhor propósito para trabalhar em conjunto de tudo aquilo que for interesse do Sul. As questões ideológicas, políticas e partidárias, elas ficam à parte. Os interesses do Sul ficam acima disso.
O senhor comentou das pautas prioritárias. Para o senhor, quais são as 2 ou 3 pautas prioritárias no Sul hoje? Olha, eu acho que nós temos que melhorar as condições do nosso aeroporto, ele já existe. Nós precisamos ter um plano de desenvolvimento para o Sul. Na região de Criciúma, nós precisamos implementar o centro tecnológico, Tubarão já tem o seu quase concluído. Nós precisamos cuidar de infraestrutura de estradas, nós temos a Serra do Faxinal, nós temos a Serra da Rocinha, que são pautas importantíssimas para que a gente possa tratar e elas possam ser concluídas. Tem a ligação da Serra do Rio do Rastro, que precisa melhorar, e também a Serra do Corvo Branco. Enfim, são diversas pautas macro que precisam ser discutidas e nós precisamos nos unir para apoiá-las. O senhor vê hoje mais união entre a região de Tubarão, de Criciúma e de Araranguá, sem mais aquela rivalidade que há alguns anos a gente tinha? Essa rivalidade ela já foi bastante acentuada, né? Ela amenizou bastante, mas cada disputa que aparece ela se reaviva. O caso da Celesc agora? Exatamente, é um exemplo recente, mas a gente tem que cuidar disso, tratar disso com muito cuidado para que não haja essa rivalidade. A gente precisa estar unido. O que é interesse do Sul, nós temos que estar juntos, né, e somar forças, porque só a união faz a força. O deputado Peninha recentemente apresentou uma proposta para unificar as eleições no ano de 2022, temos eleições de presidente a vereador, pulando a eleição de 2020, tendo os vereadores e prefeitos atuais mandato estendido por 2 anos. O senhor concorda com essa unificação das eleições? Como o senhor vê? Eu acho que unificar as eleições é interessante, mas não dessa forma. Se tivermos que unificar, teríamos que fazer agora a mudança, realizar as eleições em 2020 e depois, a partir de 2024, aí sim, você fazer um mandato diferente para 2022 e, a partir daí, fazer as eleições unificadas. No meio do mandato, você prorrogar, eu acho que para a democracia não faz muito bem. No caso, seriam feito uma eleição menor para 2 anos, no ano de 2022? Uma eleição menor ou maior para fazer a coincidência, mas nunca no meio do mandato, sempre fazendo com que aquele mandato para o qual o governante seja eleito, seja municipal, seja estadual, ele possa ter um mandato previamente estabelecido com aquela duração. Que outra mudança no sistema eleitoral e no sistema político brasileiro o senhor implementaria? O país precisa de muitas reformas, né? Precisa da reforma da Previdência urgentemente, né? Ela está em tramitação com toda a sorte de dificuldades por falta de articulação política. Nós temos que fazer a reforma tributária urgentemente. Essa guerra fiscal entre os estados ela é danosa para o país e nós precisamos fazer uma boa reforma política, né? Eu acho que um Congresso, né, onde temos uma Câmara com 513 deputados, é impossível você fazer uma reunião produtiva com a nossa cultura e com a nossa educação. Isso é possível em países que estão mais avançados do que o Brasil. Eu acho que a reforma política também é muito importante. Nós precisamos reduzir o número de partidos. A eleição de 2020 ela vai ter uma contribuição porque acabaram-se as coligações na eleição proporcional, mas não é suficiente. Eu acho que nós temos que ter, no máximo, 4, 5 partidos. Aí sim nós podemos fazer os governos caminharem com mais eficiência, fazendo a sua base parlamentar, né, que é necessária, através dos partidos políticos, né, criar regras que as decisões sejam tomadas pelos partidos e os parlamentares representem esses partidos. Mas partidos legítimos, que tenham ideias, que tenham programa, que hoje ninguém liga para programa de partido, enfim, os partidos estão muito desacreditados perante a população. Ninguém mais vota em partido, só se vota no candidato, e isso é ruim para a democracia, porque é importante que hajam partidos fortes, né? E só com a reforma política é que nós vamos conseguir isso. O PSD cresceu muito na região nos últimos tempos, principalmente com a vinda do senhor. O que o PSD quer na região sul do estado em 2020? Disputar as eleições com ideias, né? Nós precisamos fazer uma cartilha que sejam os compromissos do partido para a eleição municipal e, mais do que o compromisso para a eleição municipal, para depois de vencida a eleição. Então, a nossa organização, que começa a partir de junho, quando termina o mandato do atual diretório, é exatamente nessa direção. Nós queremos participar do processo, não necessariamente tendo candidato a prefeito, onde for possível sim, mas tendo representação na Câmara de Vereadores, que é muito importante. Nós vamos dar muita atenção a isso. Prioridade de Tubarão e Criciúma é manter a vaga de vice-prefeito?
Nós não temos definido isso ainda, vamos definir oportunamente, mas não será o diretório estadual que vai decidir. No caso de Criciúma, quem vai decidir é o diretório de Criciúma, que é presidido pelo Ricardo Fabres, com os nossos vereadores, a Camila Nascimento, o Salésio Lima. Eles vão decidir o caminho juntamente com os demais líderes e a executiva. Em Tubarão, a mesma coisa. O presidente do partido, juntamente com os vereadores e as lideranças, é que vão decidir. O diretório estadual vai respeitar as decisões municipais. O Ricardo Fabres comenta que o PSD vai estar na majoritária, com Salvaro ou não. Na opinião do deputado Júlio Garcia, membro do PSD de Criciúma, é preferível estar com Salvaro ou não? A minha opinião é a mesma do Ricardo Fabres. E como o senhor avalia o governo do prefeito Clésio Salvaro? Eu acho que é um governo bom, um governo realizador. A gente conhece o prefeito Salvaro, seu ímpeto, sua vontade de realizar. Eu acho que é um grande governo. E como o senhor vê essa postura dele agora de romper com a Casan? Ele está defendendo os interesses do município. Essa que é a verdade. E eu acho que faz muito bem. O prefeito tem esse dever e ele está cumprindo o seu dever. O caminho a ser tomado lá na frente, fruto de muitas discussões, ainda é incerto, mas ele está cumprindo o seu papel, defendendo os interesses da população de Criciúma. Deputado, obrigado pela sua presença aqui no Direto ao Ponto e muito sucesso nessa caminhada. Eu que agradeço a oportunidade. Hoje conversamos aqui no Direto ao Ponto com o presidente da Assembleia Legislativa, Júlio Garcia.